a partir do versículo 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos homens, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitar. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Louvado seja Deus. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Espírito Santo da verdade, ó Deus Santo Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome para todo sempre. Senhor, que tu cresça e eu desapareça, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, toma conta de todo o meu ser. Fala, meu Senhor, por mim, porque tu estás dentro de mim, Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo, abençoa tudo que for feito nesta noite. Que tudo seja somente para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te oro e já por fé te agradeço no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Eu creio que os irmãos já sabem tudo, né? Sobre o batismo, né? Louvado seja Deus. Mas é bom, irmão. Se alguém chegasse para você e perguntasse agora, o que é o batismo? Quem é que a igreja ia responder? É por isso, irmão, que nós temos que ser instruídos, porque nós recebemos de Jesus essa ordem, louvado seja Deus, né? E por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Naturalmente, com certeza, se nós formos pregar o Evangelho e a palavra, ela não volta vazia, se não for naquela hora, mas depois pode acontecer. Mas se alguém naquela hora quiser se converter a Cristo, confessar o nome de Jesus, então, com certeza, vai lhe fazer perguntas, né? Louvado seja Deus. E o que é o batismo para a igreja? Louvado seja Deus. Aqui a palavra de Deus diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que é o batismo? É uma ordenança de Jesus. É necessário o batismo? Com certeza. Por que é necessário? Porque é uma confissão pública que você faz ali, né? Louvado seja Deus. E Jesus, ele foi o primeiro a ser batizado, né? Ali para mostrar ao pecador que se arrepende, que tem que passar pelo batismo. É um mandamento de Jesus. Se ele mandou, temos que obedecer. Então é a ordenança de Jesus, é o mandamento de Jesus. E por todo mundo pregar
pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Então, o batismo é uma ordenança de Jesus, onde publicamente as pessoas que estão ali presentes vão assistir ali um ato maravilhoso de que você, eu vou dizer algo que está aqui no meu coração, você está manifestando ali a sua fé perante as pessoas, perante Deus e perante o mundo, de que você está saindo do reino das trevas. Você vai passar a ser uma nova criatura. Ali você vai mostrar o seu arrependimento e vai ali professar a sua fé. Amém? Louvado seja Deus. Então, o batismo é o quê? É uma ordenança de Jesus, né? Lá em Mateus 28, 19, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, é uma ordem. E se ele não ordenou só para os discípulos, não, para a igreja primitiva, não. Tem que acontecer. Louvado seja Deus. Amém? Então, o que é o batismo? O que é que significa o batismo para você? É o selo da fé. É o selo da justiça que vem pela fé. Como está aqui em Marcos, que nós vemos agora. 16, 15, 16, 17, 18, né? Louvado seja Deus. Então aqui, eu quero ler aqui sobre o 16, 15, quando Jesus disse: ide por todo mundo. Foi a ordem do Senhor Jesus aos discípulos, para que eles levassem a palavra, não a batismo se não houver a pregação do Evangelho. Não é verdade? Nós vemos em Atos 8, do 30 ao 39, ali o batismo de Filipe, ou do eunuco, né? Filipe foi transportado pelo Espírito Santo, levado, e ali ele viu aquele homem leigo, e ele perguntou a ele: entendes o que ledes? Como é que eu posso entender se não tem que me ensinar? Entendeu? Então, nós temos que levar a palavra para que haja o arrependimento. Que a palavra, irmão, ela traz o arrependimento. Louvado seja Deus, né? Então, nós vamos ver aqui que 16, 15. Aí diz: levaste a palavra da salvação a todas as nações. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Desde então, essa tem sido a missão dos novos discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Por quê? Porque nós continuamos a obra de Cristo aqui na terra. Amém? Então diz assim: a missão dos discípulos, os quais, batizados e cheios do Espírito Santo, têm autoridade para invadir o reino das trevas e resgatar os perdidos, desamparados e aflitos. Lucas 10, 19. Louvado seja Deus. Vamos ver aí, quem achar primeiro pode ler Lucas 10, 19. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A mesma coisa que eu li aqui, né? Louvado seja Deus. Então, nós temos que ver uma coisa: além de Deus, de Jesus ordenar para dar continuidade à obra redentora de Cristo, né? Louvado seja Deus. Nós temos que ensinar, levar a palavra, e através da palavra, o poder da palavra de Deus, vem o arrependimento. Louvado seja Deus, né? Daquela vida pregressa que aquela pessoa tem. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui diz assim, ó: e aflitos, os oprimidos pelo diabo estão em toda parte, no mundo inteiro, irmão. No mundo inteiro tem oprimidos, tem pessoas oprimidas. No mundo inteiro, né? Por isso que diz que o Evangelho tem que ser pregado, né? Em todo o mundo.
que é preciso, louvado seja Deus, né? Então, diz aqui a palavra de Deus que diante disso precisamos assumir a condição de servos e executar o que o Senhor Jesus nos determinou fazer. É uma ordem do imperativo. Ele não pediu por favor, nem disse se você puder ir, nem se quiser ir. Ele disse, ide. É uma ordem. Muitas vezes eu tenho visto hoje em dia, pastor, sinceramente, a gente quase não vê mais uma evangelização assim, sabe? Bem genuinamente, como disse, aquela fé dos cristãos levando a palavra de Deus. As igrejas estão esfriando nesse ponto. E o culto campal, a evangelização, não aquela, Jesus te ama e quer te salvar. Jesus te ama e quer te salvar. É importante essas palavras. Mas tem que haver mais algo com uma pregação da palavra. Portanto, eu creio muito no culto público. Por quê? Porque a palavra vai longe. E com certeza a palavra de Deus não volta vazia. Às vezes tem pessoas, eu já ouvi falar, um tempo, logo que eu me converti, que uma pessoa estava querendo se matar. E estava vindo culto campal e a palavra foi diretamente para essa pessoa, estava lá na casa dele, com a corda para se enforcar. E de repente, o pastor que estava pregando ali, falou do amor de Jesus, do que Jesus passou pelo amor que ele tinha pela criatura, pelo pecador. E ali ele se arrependeu. Olha aí, a palavra de Deus não volta vazia. Quer dizer, evitou de uma alma e para o inferno. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é o bálsamo para a alma. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E aqui no 16, quem crê e for batizado. Quem é que pode ser batizado? Quem crê. Se não crê, não pode. Porque só crê quem se arrepende. Não é verdade? O eunuco, quando estava ali, vamos aqui para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 8. Essa passagem é muito importante. Glória a Deus. João 8, do 30 ao 39. 8, do 30 ao 39. Amém? Vamos ver aqui. O diácono Filipe e o eunuco etíope. Diz assim, a partir do versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, louvado seja Deus, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Veja bem, mãe, ele lia, mas ele não entendia. Por que ele não entendia? A palavra de Deus, para se entender, é necessário
sermos cristãos e o Espírito Santo de Deus está em nós, que é Ele, louvado seja Deus, que nos ensina. É o professor da Bíblia, é o Espírito Santo. Então eu estava lendo ali, regressava sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajuda-se a esse caso. Louvado seja Deus. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E a resposta dele foi essa. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Veja bem, o poder da palavra de Deus. A missão, a nossa missão outorgada por Jesus. A ordem que Jesus deu para nós. Que nós temos que ir levar a palavra, louvado seja Deus. E aquele homem, ele não tinha o Espírito Santo para ter a revelação da palavra. Mas Filipe fez uma pergunta: entendes tu que lês? Ele disse: como é que eu posso entender? Se não tem quem me ensine, se tiver quem me ensine, louvado seja Deus. Então Filipe, cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, diz assim, ó: e rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. No 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, olha aí, irmão, o desejo que surgiu no coração daquele homem com a palavra. Quem abre o coração, louvado seja Deus, é quem traz o arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Ele disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta? De quem que? Essas palavras que estavam aqui escritas no livro de Isaías, de quem ele estava falando? Veja bem, na humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo no capítulo, diz: rogo-te de quê? De quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Olha o que este homem nunca tinha nem ouvido falar. Louvado seja Deus. Estava ali com a palavra de Deus, mas não entendia. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, irmão, que eu digo, nós temos, irmão, que procurar nos aprofundar na palavra de Deus, porque vem tantas perguntas e às vezes são perguntas capciosas, viu? Né, pastor? Tem perguntas capciosas que você tem hora que vai ficar. Por isso que é bom, irmão, se aprofundar com amor, com prazer na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Além de ser bom para nós ainda vamos compartilhar com as pessoas que necessitam, né? Então aqui ele diz: e respondendo, então Filipe, abrindo sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, irmão. Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Desde Gênesis a Apocalipse, Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Com certeza, quando Deus fez o homem, com certeza, sendo Deus onisciente, ele sabia que o homem ia desobedecer, que o homem ia pecar, que ia ali haver uma parede de pecado que ia acontecer, ia acontecer ali, ia haver uma parede entre Deus e o homem. Deus já sabia, com toda certeza. A igreja crê assim? Foi ele quem criou, né? Louvado seja Deus. E Deus sabia que o homem ia pecar e que ia precisar que alguém pagasse o preço por ele.
porque jamais nenhum de nós teríamos a condição de nos salvar pelas nossas obras ou por qualquer coisa. Não tinha condição. Nós não tínhamos condição de cumprir toda a lei, porque uma coisa ou outra nós tropeçamos. Só podia ser Jesus Cristo, com certeza, porque santo, o Filho de Deus, que se fez homem, louvado seja Deus, e tudo que Jesus fez, o batismo, tudo que Jesus fez e passou, foi para dar exemplo para os seus servos. Amém? Então, aqui a palavra de Deus diz: e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Quem pode ser batizado? Aquele que crê, se arrepende e crê. Batismo só pode ser, a pessoa só pode descer as águas se ela se arrepender e ter a convicção do que ela está fazendo. Não é entrar na água e de qualquer maneira, sem um arrependimento, não. Tem que entrar na água assumindo uma posição de Cristo, de servo de Cristo ali naquele momento, publicamente. As pessoas, vamos supor, conheciam uma pessoa que era um bebarrão, era uma pessoa que usava droga, mas aquela pessoa se arrependeu, confessou o nome de Jesus, desceu as águas, e naquela hora ali, ele está mostrando ao mundo que ele pertence ao outro reino. Não é mais o reino das trevas. Aquela pessoa vai passar da morte para a vida, porque nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando nós confessamos o nome de Jesus, descemos as águas e ali somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós saímos, temos que sair daquela água, com certeza de que saímos lavados. É a água que lava o pecado do homem? A água do batismo? Não. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. O batismo é só um selo sobre a nossa fé. Louvado seja Deus, né? Então ele disse: o que é que impede? Disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Para ser batizado tem que crer. Louvado seja Deus. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, irmão. Ele disse: eu creio. Tem a água. Ali tinha o que, irmão? Tinha água suficiente para que houvesse ali a imersão daquele homem naquela água. Louvado seja Deus, né? E ali o eunuco desceu e foi batizado, porque ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então é necessário, para ser batizado, tem que crer, louvado seja Deus, tem que se arrepender e tem que crer naquilo que vai fazer, ter convicção de que o batismo estamos assumindo uma posição de uma criatura renovada. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, louvado seja o nome de Cristo. No 38, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Você vê, ele não estava entendendo, né? Mas olha a importância da palavra, de levar a palavra de Deus. E o Espírito Santo sabia que naquele local era necessário Filipe ir, porque tinha uma alma ali que precisava ser salva. Ela já estava, como se diz ali, já lendo a palavra de Deus. Mas ele não sabia de quem. Quando Filipe começou a falar sobre a palavra que ele estava lendo, ele disse: de quem é que o profeta está falando? É dele ou de outra pessoa? Você
está vendo, irmão? Quem não tem o Espírito Santo lê a Bíblia, mas não entende nada. Amém? É necessário, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Então aqui no 39 diz: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. É a alegria de uma alma salva, né? É se sentir assim, realizado, fazendo a missão que Cristo deu a ordem para fazer, e saber que a alegria no céu foi grande, porque uma alma foi salva. Hoje em dia, irmão, sinceramente, a maioria dos crentes aí não tem coragem de falar do amor de Deus para a pessoa que nos adora. Às vezes com medo. Olha, irmão, nada importa, nada pode nos causar medo de levar a palavra de Deus, porque Deus é conosco. E se naquele momento ali nos acontecer alguma coisa, tudo é para a glória de Deus. Entendeu? Às vezes nós temos medo, porque a pessoa é perigosa, porque a pessoa não vai receber, não. Jesus disse: ide, ele não disse eles, fazei, ide e pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando e ensinando. Então nós temos essa obrigação, isto é, irmã, uma ordem de Jesus. E se nós não nos aperfeiçoarmos nesse ato, nós não vamos chegar lá no céu com a mão vazia. Temos que falar do amor de Deus. Temos que aproveitar. Olha aqui, Filipe, ali, né, viu ele lendo. Ali foi uma oportunidade. Quantas vezes você senta no ombro, do lado de uma pessoa, e às vezes aquela pessoa, você não sabe, mas Deus está lhe dando a oportunidade, aquela pessoa talvez um dia desse. Olha, a glória de Deus, eu ia no ônibus, e eu gosto de criar uma pergunta, uma coisa, uma coisa, né, para poder eu entrar no assunto. E ali eu comecei a falar com aquela mulher, veja bem, e ali eu comecei a falar do amor de Deus, da palavra de Deus, né? Eu paguei assim, né? Porque as coisas assim, no caso, né? Pedir a Deus voltar em paz, né? Porque o mundo dá uma perfeição, já não é mais amor, ninguém tem respeito por ninguém, começou, né? Eu digo que a gente tem que andar em um espírito de oração, é sério. Aí eu comecei a falar, né? De Cristo, da vantagem, do grande privilégio que tem a pessoa que tem a Jesus como seu Salvador. E quando eu desci do outro ali, aquela mulher grudou em mim e saiu, sabe, pastor? Comigo, e eu falando com ela, ela parou na esquina, essa senhora vai dobrar aí? Eu disse: a general Safado. Ela disse: deixa eu lhe dizer uma coisa, senhora. Meu marido faz muitos anos que é crente. Ele me chama para ir para a igreja. E eu não vou. Vou não. Mas agora, olha aí. O profeta de casa foi Cristo que disse: não tem honra. Jesus saiu lá de Nazaré para pregar o evangelho em outro lugar. Porque eles, profeta de casa, na sua pátria ele não tem honra. Porque diziam logo: ele foi o filho de José, de Maria. Pode vir a coisa boa lá de Nazaré? Entendeu? Então o profeta na sua pátria não tem honra. E ali ela disse: agora eu vou para a igreja. Eu vou começar a visitar. Eu disse: vá, minha filha. Olha, ser servo de Deus é privilégio, é uma oportunidade tão linda que ninguém deve desperdiçar. Sabe? E eu tenho certeza que ali eu plantei uma semente ali. Glória a Deus. Eu tenho certeza que ali foi plantada a semente. Agora, quem vai fazer germinar essa semente é o Espírito Santo de Deus. Mas quando ela saiu, que ela ia para lá da Sé, da igreja da Sé, e eu dobrei na General Sampaio, ela disse: Jesus,
a vida desta mulher em tua mão. Porque se o marido dela é teu servo, no nome de Jesus, dá essa alegria para ele. Entendeu? Quer dizer, o marido dela era crente. Com certeza nunca convenceu a ela com nenhuma palavra. Irmão, porque Deus queria me usar. E eu creio, irmão, que Deus fez uma transformação na vida daquela mulher. Eu não sabia, ela falou assim, irmã, deixa eu dizer, meu marido é crente há muito tempo. Ele me chama para beber, eu não vou não. Eu disse, por que a senhora não vai? Não sinto vontade. Mas agora eu vou. Olha aí. Né? Então é importante você falar de Jesus. Não se preocupe se a pessoa vai aceitar Jesus, não. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem convence a pessoa, o ser humano, a criatura, é o Espírito Santo de Deus. Agora tem uma coisa, nós temos que ter uma responsabilidade. Você evangelizou a pessoa, pergunte o nome dela. Está entendendo? Pergunte o nome dela para você ficar intercedendo, é uma responsabilidade nossa. Eu sou assim. A gente tem que perguntar o nome, como é seu nome? E ali ela se despediu de mim. Mas eu pedi a Jesus ali naquela hora, Jesus, toma essa mulher em tuas mãos. Ela falou que o marido dela é teu servo, então dá essa alegria para ele. Né? Então nós temos essa responsabilidade. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu falar aqui algo muito importante também. Quando ele perguntou ali, quem impede que eu seja batizado? Logo que o eunuco compreendeu a mensagem da salvação, creu. Diante disso, quando viu um lugar com água, desejou imediatamente se batizar. Sua atitude prova que a pessoa que crê nas Sagradas Escrituras não questiona nem perde tempo, mas obedece a elas. Infelizmente, muitos têm sido aqueles que mesmo ouvindo a palavra de Deus, reiteradas vezes, duvidam da sua eficácia e adiam a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. A cada convite para se batizar, Deus dá à pessoa a oportunidade para se arrepender e recomeçar sua vida. Porém, a cada recusa, ela mostra que não tem como prioridade a salvação da sua alma e que não está disposta a assumir a sua fé publicamente. O eunuco voltou cheio de alegria para a sua terra por ter recebido a salvação. Contudo, muitos têm retornado tristes para a sua casa após os cultos na igreja por não a terem recebido. Uma palavra de Deus não pode ser rejeitada. Aí você diz, mas aquela pessoa, eu já evangelizando, irmãs saíram comigo e eu ouvi muitas vezes elas dizer, irmão, aquele ali não quer nada com Deus, não, só filho na cachaça, ou então trocado direto. Irmão, Jesus veio, foi para os doentes. Jesus não veio para o são, não, para o salvo, não. Ele veio para salvar, ele veio para os doentes, louvado seja Deus. Jesus é o médico dos médicos, louvado seja Deus, né? Então, você tem que levar a palavra, não vá olhar o defeito da pessoa, porque não é você que salva, você apenas leva a palavra. E a palavra, ela surte um efeito naquela pessoa que recebe de coração a palavra. Amém? Então tem outra pergunta aqui, louvado seja Deus, que eu coloquei aqui. No Velho Testamento, as pessoas eram circuncidadas, os homens, né?
circuncidados. Louvado seja Deus. Ali era a circuncisão ali, o Abraão, o pai Abraão, que é chamado pai da fé, né? Ele foi circuncidado. O que é que Deus queria de Abraão ali? Deus requereu dele uma espécie de selo sobre a sua fé. Então o batismo também passa a ser um selo sobre a nossa fé. Quando nós queremos nos batizar, descer as águas, com certeza é porque nós cremos e desejamos, ter um desejo, louvado seja Deus, de nós sermos transformados pelo poder da palavra de Deus e sair do reino das trevas e vir para o reino da luz, que é Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Sobre a circuncisão, eu nem vou falar porque todo mundo acho que sabe, né? Como era feita a circuncisão. A circuncisão, hoje em dia, no Novo Testamento, ela é feita no coração, né? Louvado seja Deus. Vamos ler aqui, Colossenses, louvado seja Deus, 2, 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Louvado seja Deus. Está aqui os irmãos. Colossenses. Glória a Deus, aleluia. 2, 11 e 12. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou ler do 8. Advertência acerca das falsas doutrinas. Tende cuidado para ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também, no 11, estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão humana, né? Mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. No 12 diz, sepultado com eles no batismo, aleluia, louvado seja Deus, no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aí no 13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos, louvado seja Deus, e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado a sua carnal compreensão. Então, irmãos, nós somos revestidos pelo poder de Deus, como já disse aqui a palavra de Deus, né? Que Jesus é tão maravilhoso que ele nos deu a ordem, nos ordenou a levar a palavra, mas ele disse também, ele não mandou a gente de qualquer jeito não, foi que ele disse que ele nos daria poder
para pisar serpentes e escorpiões. Por isso que o crente, quando sair para levar a palavra de Deus, né, louvado seja Deus, tem que ir, irmão, revestido do poder de Deus, em jejum e oração. Irmão, a palavra de Deus não pode ser levada de qualquer maneira. Você vai sair para evangelizar, faça um jejum em prol daquilo que você vai fazer naquele dia para o Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a gente encontra coisas perigosas. Está entendendo? E se nós não tivermos abastecidos pelo poder de Deus, mortificando a carne, a escada está sem engolido. Então é necessário que nós venhamos a sair para evangelizar, levar a palavra do Senhor, levar a palavra com convicção, com poder e autoridade de Cristo. Então o batismo, irmão, é uma ordenança, é necessário, porque Cristo deu aquele exemplo, né? Louvado seja Deus. Nós, quando aceitamos a Cristo, é para nos tornar novas criaturas, mudando de vida, com novidade de vida, procurando ser um vaso de honra. Porque quando nós tropeçamos, o que é que acontece, né? Muitas vezes as pessoas veem e dizem: eu não quero ser um crente como aquele crente. Uma hora está na igreja, uma hora está no pé da igreja e outro no outro, né? Então o nosso exemplo de vida, irmão, faz com que outras pessoas queiram vir para Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então eu já vou passar aqui para o pastor para ele terminar aqui a pregação da palavra de Deus, viu? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas nós vimos, né, que a palavra de Deus é uma ordenança, uma ordem dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem mandou, quem ordenou, não foi qualquer pessoa, a não ser o nosso mestre, nosso Senhor e Salvador, né? Ide por todo mundo. Ele está falando com quem? A priori, com os seus discípulos, né? Com os seus discípulos. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Em seguida ele está falando também conosco, porque essa obra é uma obra contínua. A obra do Senhor, a obra de Deus, ela continua. Nós passamos, mas a obra de Deus, ela continua. Quantos homens de Deus já vieram a essa terra e já partiram desta terra? Hoje já dormem no Senhor, não é? Mas fizeram a sua parte, propagaram a palavra de Deus. E muitas outras vidas nasceram, aleluia. E através delas, outras vidas vieram para Cristo Jesus. A senhora pregando e eu meditando, quando ela ministrava em Atos capítulo 8, da qual falava sobre o eunuco de Candace, eu ficava imaginando, na hora em que aquele homem desceu para se mergulhar naquelas águas em que ele se batizou, na hora em que ele saiu daquelas águas, cadê Filipe? Foi arrebatado. O Espírito levou ele imediatamente. Ele apareceu em outro local, já trabalhando para Deus, já com outra missão. Outra missão, porque cada um de nós temos uma missão. Nem todos vão ser pregadores da palavra, né? Nem todos vão ter aquele dom de louvar. Nem todos têm aquele dom de orar, de revelação, né? Mas cada um de nós temos uma missão aqui nessa terra. E Filipe já apareceu em outro local. Agora você imagina o eunuco sai
glorificava a Deus. Ali ele agradecia a Deus. Porque o Senhor, pelo amor que Deus ele tinha, enviou o homem para poder explicar a sua palavra. Porque aonde tem uma vida necessitada da palavra, aonde tem uma vida que esteja almejando a palavra, Deus sempre vai enviar alguém. Deus sempre vai enviar alguém. Sempre, aonde tiver uma pessoa, o anseio da palavra, Deus vai enviar alguém. Atos capítulo 10, né? Nós temos Pedro enviado lá em Cornélio, vai falar. Quando ela almeja, Deus ele. Porque existe o dom. Existe o dom. O que é o dom? O dom, a pessoa ela ganha, ela recebe aquela dádiva, aquele presente, né? Está bem com ela. É um chamado, né? Ela tem aquele dom, uma aptidão para aquela determinada área, né? Mas se a pessoa muito quer, muitas vezes trazer uma palavra, ela vai estudar, ela vai se separar, ela vai meditar, né? E vai sim trazer uma palavra. Porque esse chamado quando você tem, ele abre no seu coração. O chamado de Deus para determinada área, ele vai arder no coração, sabe? E você vai ver, aonde você chega, por exemplo, você tem um chamado de Deus para uma determinada área. Aonde você chega, você vê que você faz aquilo. Por exemplo, você está em um determinado lugar, você se reúne, irmãos, vamos aqui orar. Eu senti um desejo aqui de orar. Vamos orar, né? Aqui nós temos, né? Irmãs que têm aquele dom que Deus chamou para intercessão, para oração, para o clamor que existe dentro da oração, existe, né? A intercessão, existe o clamor, existe a oração da cura divina, né? Quando você chega em um determinado local, você não consegue ficar parado, você olha para a pessoa, olha, irmã, Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida, você começa a falar, está entendendo? E as palavras começam a fluir, as palavras começam a vir, né? Você vê que já tem pessoas que aonde está, já começa ali a louvar, já começa a ganhar almas para Jesus, ao mesmo tempo de evangelismo, de evangelização, de missão, de fazer, ganhar almas para Cristo Jesus, ser um missionário, uma missionária, né? Claro, isso é a sede, para que outras vidas também venham para Cristo. Isso é bom, isso é maravilhoso. Então, aquilo que você realmente, cada um de nós, irmãos, temos uma missão. Claro. E o que você tem que fazer? Se qualificar naquilo, se preparar naquilo. Porque muitas vezes você tem aquela vontade
de pregar o Evangelho para as pessoas. Na hora que você vai, existem batalhas. A nossa vida é uma vida de batalhas. Aí você vai chegar num determinado lugar com uma pessoa que está ali. Você está pregando para aquela vida e vamos dizer que o inimigo se manifeste naquela vida ou numa vida próxima. Porque o inimigo ele tem várias formas de agir. Tem várias formas de agir. Possessão. Quando a pessoa ela realmente cai possessa de demônios. Ela está possuída por demônios. Existe a opressão. Uma pessoa não cai endemoniada não significa dizer que muitas vezes não esteja com demônios. Né? A pessoa muitas vezes está oprimida por Satanás. Porque Satanás, ele tem esse meio de oprimir a pessoa. E a Bíblia diz que ele está também ao nosso derredor. Então, ao nosso redor está o anjo do Senhor. E na hora que você está para fazer a lição, a pessoa vai, irmão, olha, eu não estou me sentindo muito bem. Se você não estiver ali em consagração e uma separação total para Deus, aí irmão, você pode ser setado. Você pode ser setado. E outra, tem uma sobrecarga. Existe uma carga maligna. Existe uma carga maligna. É como uma descarga elétrica. Exato, a gente estava ali numa visita, eu e as irmãs estávamos numa visita, e você